volta com o nosso cotidiano. Eu recebo hoje o adestrador veterinário Rafael Nudemann. É isso? Isso. Falei certo. Falou certo. Olha, e recebo também, olha só, gente, um pastor alemão lindo, 2 anos, o Iron, que está aqui hoje. Porque a pauta é justamente uma pauta animal. Hoje nós vamos falar um pouquinho de adestramento e veterinária. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. Tudo Desculpa bem? a mão babada. É um pouquinho. O Iron já passeou no nosso estúdio, já foi na cozinha, já entrou debaixo da mesa. O Iron é um garotão de 2 anos que é o nosso modelo hoje aqui, junto com o Rafael, que é um especialista nessa área de veterinária e de adestramento. Ô Rafael, o Iron vai ficar passeando aqui no estúdio, a gente vai chamar ele vai voltar, ele vai brincar. Agora, quem tem um pastor alemão em casa, quais são as dicas que você já pode começar a nos dar? Você que inclusive é o papai aí do Iron, né? Sou. O pastor alemão é um cachorro de porte grande, né? Tá pra cá? Isso. Tá ótimo. É um cachorro de porte grande e demanda um pouco mais de atenção do que os cães pequenos. Ele precisa de maior atividade, ele precisa passear mais vezes à rua, né? Ele precisa de uma boa socialização, que a gente vai conversar um pouquinho sobre socialização, mas é ele conhecer outras pessoas, ter contato para diminuir qualquer possibilidade de agressividade. Por ser um cão, né, de guarda, se ele ficar sem esse contato, sem essa socialização, ele pode despender. Ele é um cão de segurança, de guarda. Ele é um cão de pastoreio, na verdade. Essa mas raça de cachorro que a polícia usa? É uma das raças. É uma das raças. Qual que é a característica fundamental, até para a polícia poder usar um pastor alemão? É um cão muito equilibrado. É um cão muito equilibrado. É lógico que cada indivíduo como a gente tem características individuais, literalmente, mas é um cão muito equilibrado, uma personalidade muito equilibrada. É um cão companheiro, é um cão amigo, é um cão que normalmente não tem medos, né? Toda a linha. Enfrenta qualquer coisa, perigo, qualquer situação. Exatamente. O pastor alemão, diferente um pouquinho da maioria das raças, ele tem um julgamento, né? Quando você tem um cruzamento, né, do pastor alemão, mais específico. Eles têm provas de aptidão, de comportamento, de temperamento, um pouco mais específico do que a maioria das outras raças. E aí, por isso, você acaba tendo indivíduos mais equilibrados e mantendo uma genética, mantendo, né, toda uma criação mais homogênea. Entendi. Entendeu? Agora, a que momento e qual idade eu posso começar a adestrar o meu cachorrinho, o meu gato? Gato também. Todos os animais são passíveis de modificação comportamental, de condicionamento. Natural mesmo, você vê muito cachorro, né? Sim. Dá patinha, fica sentado, deita. Só aqueles comandos básicos. Comandos básicos, exatamente. Assim, o mais comum são os cachorros, mas todos os animais, eu trabalho com todas as espécies, né? Aves, gatos, ave também. A gente consegue tanto modificação comportamental, às vezes quando tem um distúrbio, e truques, tudo isso é uma forma também de o adestramento, além de, né, principalmente aí no caso dos cães, ser um trabalho, né, de obediência, tudo isso, é um trabalho de integração. Né? Você forma um vínculo, você aumenta o vínculo muito maior com o seu animal. É uma brincadeira, não deixa de ser uma brincadeira. O adestramento não é para ser aquela coisa rígida, séria, a não ser quando você tem um trabalho específico, como às vezes uma parte de um serviço militar, um serviço de resgate, um cão-guia. Isso continua sendo uma brincadeira, mas uma brincadeira mais séria. Um cão de casa é algo mais light, é uma coisa para ser prazerosa para os dois, sempre. O cachorro ele tem aquela coisa também para a polícia, no caso, o faro, né? O faro é muito importante. Apurado, né? Sim. Agora, o que a gente pode falar? Hoje o Iron está aqui, tem 2 anos. Você já deu essa pincelada rápida do que seria. Agora, o que o Iron já aprendeu nesses 2 anos que ele pode demonstrar pra gente aqui hoje? Ele adora bolinha. Né? Então, assim, uma das coisas que a gente treinou é bolinha, ele adora brincar com bolinha. Então, né, assim, passando um pouquinho, né, do trabalho de adestramento, normalmente o trabalho é feito é um condicionamento, né? A gente ensina todos os comandos através de um condicionamento, utilizando um reforço positivo, que é sempre um agrado ao animal. Esse agrado não necessariamente precisa ser uma comida, alguma coisa. O Iron... Todo mundo faz isso, né? Sim. Vai fazer um comando com o cachorro, dá um petisco. Exatamente. Muitos cães, às vezes, se interessam por uma bolinha, vão gostar mais de um carinho. Né? Tem alguns cães que a gente treina, às vezes, a fazer as necessidades no local certo. Aí ele termina de fazer você muito bem, com uma voz bem boba, alegre. Ele sai todo rebolando, a gente essa recompensa. Ele entende tudo que a gente fala, ele tem essa percepção. Quer dizer, quando você fala bravo, ele entende que algo exatamente isso. E quando você está alegre, você elogia, ele entende também. Exatamente isso, ele tem essa percepção. O cachorro consegue perceber muito bem, tanto pela nossa expressão facial, pela nossa postura, pelo tom de voz, né, por toda a nossa forma de comunicação. Ele entende e percebe como a gente está
reagindo ou agindo. Se a gente está mais triste no dia, normalmente ele vai sentir, ele vai perceber. É muito comum cães perceberem os donos tristes, então naquele momento fica mais carinhoso, ou tenta chamar a atenção do dono, né, de uma forma mais intensa, puxando a calça, brincando. Tem um cachorro que não sabe o que é isso, mas todo mundo que tem um cachorro em casa sabe. O meu, eu tinha um, ele percebia na esquina o carro chegando, minha mãe ficava, ele batia na garagem, percebendo, eles têm essa percepção. Tem, é tanto pela percepção do dia, que ele já começa a se acostumar com a rotina, já tem mais ou menos a noção devido à luminosidade do dia, outros barulhos, então ele faz uma associação, né? Assim como também o som, ele escuta o som do carro, né? O seu cheiro a uma distância muito maior do que a nossa. Então, ele já percebe, quando a gente pensa em escutar, ele já escutou, já sabe que você está chegando, e aí ele já antecipa e já vai para a porta receber, já fica com o rabinho balançando. É muito legal, é muito gostoso. E olha, vocês estão vendo aqui o Iron, a gente está conversando, falando aqui as coisas, ele está quietinho, sentado, deitado, aguardando o brinquedo dele. Exatamente. Se eu começar a gesticular muito, ele vai achar que é diversão. Vai tirar o brinquedo. Exatamente. E aí, né, você tinha perguntado na fase de quando iniciar o adestramento, o quanto antes. A gente sempre orienta que, assim, filhotinho. Se tem, né, uma criação, na criação mesmo, quando nasce, a gente já pode começar um trabalhinho de socialização, de acostumar com o nosso toque e tudo isso. Mas, principalmente, quando o filhotinho chega na casa da pessoa, ali já começa, porque o adestramento, ainda mais do filhote, é quase como uma creche para uma criança. A gente vai moldando o comportamento. A gente não precisa esperar ele ter 3 anos para achar que ele vai estar perfeito, porque não vai. A educação também é desde bebezinho. Exatamente. É o quanto antes, melhor. Olha aí. Tá? O Aero está esperando o brinquedo. Quer que eu faça alguns truques com ele? Vamos fazer alguma coisinha para ver o que o Iron está apto, o que ele já está apto a fazer e quais os comandos que ele já obedece. Normalmente a gente sempre orienta, né, treinar tanto a voz quanto com o gesto. Então vocês vão me ver falando e fazendo alguns gestos. Legal. Tá? Eu vou rodar ele um pouquinho aqui para vocês verem, tá bom? Vem pra cá. Vou tirar a coleira dele. Pode tirar. Vocês estão acompanhando hoje uma pauta sobre adestramento. O veterinário Vem cá. e adestrador Rafael, Senta. junto com o Iron, esse pastor Fica. alemão de 2 anos. Fica. 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 Olha aí, gente, vocês estão aprendendo algumas dicas hoje para adestrar o seu cachorrinho em casa e já o que o Iron aprendeu. Então, o adestramento, o fica, né? O cachorro, você não adianta você querer uma distância muito longa, fica. Nem demorar muito tempo, porque ele fica impaciente, vocês estão vendo? É verdade. É um bebê querendo brincar. E aí, agora que ele respeitou tudo, a recompensa. Muito bem! Ah, grande Iron! E ele foi embora! E ele vai embora com o brinquedo. Aí a gente tem outro para fazer a troca. Vem, Iron! Cadê o Iron? O Iron tá visitando os estúdios da NGT. Vamos lá. Esse aqui é o favorito, então eu vou brincar com ele com o favorito. Ih, pegou. Pegou. Vem cá. Vem cá. E o ruim aqui é que o nosso piso é escorregadio. O Iron tá aqui derrapando, escorregando. Muitas pessoas falam, né, esse brincadeira de cabo de guerra. Tá? É isso que eu ia te perguntar agora que eu vi você fazer. Exatamente. Eu fiz de propósito para a gente poder conversar um pouquinho. É bom, não tem problema. O grande problema é deixá-lo ganhar sempre. Não então, estraga o dente do animal. Não estraga o dente, tá? A não ser que você faça uma força muito bruta. Eu já vi gente pegar pano e brincar com o animal com o pano. O cachorro de um lado, a pessoa do outro, e ficar puxando. Não tem problema. Se for um filhote com dente de leite, pode quebrar sim, porque o dente não está tão forte, vamos dizer cuidado, assim. né, gente? Fazer a brincadeira, mas é uma brincadeira devagar. light. Devagar. Tá? E na parte comportamental, é importante que você ganhe mais vezes. Então, de 10 brincadeiras de cabo de guerra, você ganha 8. Deixa ele ganhar uma ou outra, porque também é legal ele ganhar. Mas se não, deixa ele ganhar um pouquinho. Também não vale, né? Só Senão fazer sem um graça, bicho, né? ficar o bicho então, só perder. Vamos mostrar mais um pouquinho de truque com a área. Vamos lá. Vem pra cá. Senta. Fica. Deita. Cruza a pata, cara. Muito bem. Olha, gente. Muito bem. Olha moleque. o Iron aí, gente. Muito Vocês viram bem. só? Que Muito obediência, que legal. Isso é bom pra quando vai passear, não é? Sim. Porque às vezes o cachorro... Isso é mais cachorro de grande porte. Com certeza. Né? Você tá passeando, ele tem aqueles movimentos, você faz, ele para, às vezes só num comando ele já obedece, vai num parque cheio de criança. Se ele não é adestrado, corre um risco, né, Com certeza. Rafael? É sempre o adestramento, além de favorecer essa ligação com as pessoas da casa, tudo isso, é uma forma de segurança para você,
pro animal e para as pessoas ao redor. Né? Então você vai no parque, ele fugiu, ele saiu, você consegue controlar, arrebentou a coleira, que não é uma coisa comum, mas você consegue controlar. Então assim, comandos de alto, né? O cachorro está andando junto a você, você dá o comando de alto, ele para. Isso é um comando que traz segurança. Né? E o adestramento não fica só nos comandos básicos. Certo. O treinamento, você mora em casa, então fazer com que ele não saia quando você abrir o portão. O treinamento envolve milhões. O cachorro adora fazer isso. Fugir. Vem visita, abre o portão e o cachorro vai embora. O cachorro foge. E para você resgatar o cachorro? E sai atrás, e o vizinho corre. E aí é uma ponta até engraçada. Todo mundo sai correndo desesperado atrás, berrando, tudo isso. E aí o cachorro acha que é brincadeira. Aí que ele vai mais longe. Aí que ele vai mais longe ainda. Então, assim, o ideal é o contrário. Você pegar alguma coisa que estimule, um brinquedo, se fosse o Iron, uma comida que ele goste, e correr pro lado oposto. Entendeu? Que atrai o animal, né? Exatamente. Atrai o cachorro, no caso. Aqui. Muito bem. Agora, o Rafael, ele também dá a pata? Dá a pata também, eu vou ensinar agora. É o tradicional, né? Todo mundo quer chegar no cachorro e dar a patinha. Tira. Vem. Sem pular. Senta. Vocês veem que ele é pouco afobado, né? O Iron, ele é aquele cachorro... Muito bem, cara. Olha Agora só. outra. Muito bem. Essa recompensa, cara. Que maravilha. É sempre legal isso. Você brinca e você vê que ele tá super feliz brincando. É verdade. Né? Tem muitas vezes o adestramento é quando o adestrador chegar em casa, o cachorro, em vez de se esconder, é para ir lá para a porta, receber, brincar. Esse é um ponto muito importante. Você falou um ponto importante mesmo. Adestrar não é judiar. Não, de forma alguma. Adestrar não é maltratar para o cachorro ter medo da pessoa, não é, Rafael? De forma alguma. Porque tem gente que bate para o cachorro ficar quieto, faz ele parar de latir, fazer barulho. Isso não, nada disso, gente. Adestrar é fazer o cachorro obedecer ordens, mas sem maus tratos. E maltratar animal, hoje no nosso país, dá cadeia. Sim. Vai pra cadeia. Sim. E assim, outro ponto, né, é exatamente isso. Por exemplo, por lei, a gente tem algumas leis. Né? Certas raças, como Rottweiler, Mastim Napolitano, eles têm necessidade de usar focinheira. Então, é uma lei que o país tem, então a gente tem que seguir. E quando a gente estiver adestrando, quando o cachorro for à rua, caso seja algum responsável, ele tem que usar. Outras raças, como o pastor alemão, é obrigatório a coleira enforcador. Certo. Que, tirando Mas não o nome, machuca? É isso que eu ia falar. Não machuca. Ele serve para corrigir e é uma segurança maior. Certo. Porque se ele quer brincar, pular, pode machucar alguém. A tua, aqui eu tô vendo, não tem aqueles ganchos, porque antigamente tinha uns ganchos assim. Por isso que eu trouxe para mostrar para vocês. Essa coleira é uma coleira de corda. Ela funciona como enforcador. Tem como fechar aqui, gente? Mostra aqui, ó. Mostra aqui para mim. Aqui, ó, no Chico, ó. Essa daqui é o enforcador. Essa aqui é uma coleira enforcador. Eu vou mostrar depois no Iron como funciona, né? Mas a gente coloca no pescoço dele, ela dá o tranquinho para corrigir, para controlar, mas ao mesmo tempo, se o cachorro está respeitando, está bem, ela afrouxa. Então ela fica frouxinha no pescoço do cachorro. O próprio cachorro também vê que se ele apertar muito, ele vai machuca. Ele se incomoda. Né? A ideia não é machucar, é se incomodar. E aí ele vê que se ele... Ele relaxa, a coleira afrouxa no pescoço, meu cachorro, e ele está bem. Ele que me levava para passear. Não eu Porque levava. muitas vezes a gente acaba usando um cachorro grande, uma coleira peitoral, ou até as próprias coleirinhas, que elas não servem para corrigir. E sim vai enforcando ainda mais o cachorro grande. No começo eu tinha uma coleira que eu percebia que machucava ele. Ele ficava... Sim, é pior do que o enforcador. E lógico, a gente tem as técnicas de adestramento para corrigir isso e fazer com que o cachorro ande do lado, não puxa. Tá? E que você tinha falado da coleira de gancho. Porque ela tem aqueles ganchos horríveis. Aquilo ali é realmente maus tratos. Vai machucar, porque toda vez que fizer, vai machucar. Imagina a gente tá com uma coleira de espinho. Aqui, né, gente? É uma coleira ruim. de espinho, exatamente. São ferros entrando já vi fotos de cães muito machucados. Ele vai roubar a bola se não der bronca. Já roubou, né? Já roubou. Aqui tá livre. O Iron hoje ele tá a estrela de televisão. Hoje ele pode tudo. É um ambiente diferente, então é bom ele se acostumar. Legal, legal. Então, assim, e até outro ponto que a gente conversou, é importante, às vezes muitas pessoas não... meu cachorro não fica quieto enquanto eu converso com o vizinho. Se a gente não acostumar, ele não vai saber respeitar. É verdade. E a gente tem que ter uma ligação muito grande com o cachorro. É a gente pegar e entender o que ele quer, respeitar o que ele quer, e ele entender também o que a gente quer e o que pode. Não adianta só a gente atender à vontade, né? Aquele cachorro que late pra tudo e a gente aceita. Assim como também ele precisa... Agora, o Rafael,
a gente tem visita em casa, aí tem um Iron lá na minha casa. E eu recebi as visitas e tudo, e o cachorro vive no meu convívio. Certo. Como eu faço para ele não fazer xixi dentro de casa? Qual a dica que você dá para que ele não faça as necessidades dele dentro de casa e que ele não faça essa algazarra toda quando chega alguém? O que eu podia, Vamos lá. O que eu posso fazer em casa a primeiro momento assim para tentar remediar isso? Com certeza. O ideal, como eu falei, começar o quanto antes, tá? Sempre que tem um filhotinho em casa, é a gente pedir para as visitas irem em casa, para a gente ver como é que ele se comporta. Chamar todo mundo Exatamente, vem visitar. Já pra aproveita acostumar que é, também, já né? aproveita que é um filhotinho, que é uma bolinha Quem é de que pelo. não gosta de normalmente. ver o filhotinho? Todo mundo vai que querer muito brincar. bonitinho. Vem aqui. Gira. Senta aí. Né? Então, assim, fica. Então, primeiro, é desde pequenininho a gente ajustando isso. O que é importante? A gente dizer o que pode. Então, elogiar toda vez que ele estiver certo, reforçar, né? Fazendo carinho, brincando, dando um petisco, sim, deita. Como também a gente dá bronca. Se está fazendo uma coisa errada, que não deve, está pulando, está mordiscando alguém, a gente Tem que precisa dar dar uma bronca, enquanto filhotinho. Porque senão depois ele vai crescer, vai ficar com 40 quilos que nem o Aro. E imagina, uma visita que chegar e ele começar Se a a brincar... sua avó foi em casa e ele deu um abraço na avó, Já era. acabou já a era avó. Tá? Não pode. Então a gente tem que de pequenininho já acostumar. Certo. Para as necessidades, a gente tem que saber se a gente vai querer que ele faça na rua, quando ficar grande, se no caso de um apartamento, alguma coisa assim, ou se a gente vai ter um espacinho para o cachorro em casa. E aí ele vai ter um horário, ele vai começar a se organizar Ele vai para ter esse horário, devagarzinho. porque ele vai para a rua, Com e ele certeza. vai entender que é na rua que ele tem que Até fazer. porque a rua é muito mais interessante. Tem cheiros, tem a grama, então é muito mais interessante ele fazer as necessidades na rua do que no apartamento. Tá. Só que a gente tem um período que até terminar as vacinas, que normalmente duram aí até os 4 meses do filhotinho, que ele não pode ir à rua, porque ele pode se contaminar com doenças muito sérias e aí é importante não ter esse contato com a rua. Certo. Tá? Então, até esse período, é importante direcionar o cachorrinho ao local onde ele vai fazer as necessidades. Não deixar a casa à vontade, ele é muito pequeno. Ele não vai lembrar que na cozinha está o cantinho dele. Então tem que deixar alguma coisa sempre perto do cachorrinho. Para quê? Para na hora que ele começar com aquela movimentação bem do Começa cachorrinho... a rodear e tal. Exatamente, a gente pega ele e põe no local certinho. Aí ele fez, o que a gente faz? Muito bem, um petisquinho, um brinquedo, ele vai falar, começa opa, a é ver que aqui aquilo- eu faço, isso é certo. É certo, eu ganho sempre uma atenção gostosa. E aí ele vai começar a repetir, a gente vai elogiar. E aí quando terminar as vacinas, estiver tudo bem, ele vai pra rua, sem brincar, seu mané. Ele vai brigar, ele vai poder ir pra rua, e aí na rua ele vai começar a fazer as necessidades normal. Legal, o Rafael tá aqui comigo hoje, ele é veterinário adestrador. Iron é o nosso astro maior hoje aqui no nosso cotidiano, fazendo uma bagunça e mostrando o que pode e o que não pode para os animais. Eu vou fazer um rápido intervalo, são 2 minutos. Na volta eu vou conversar com o Rafael sobre a questão de veterinária, como que ele está cuidando do Iron, por que o Iron tem esse pelo brilhante, bonito, porque o cachorro quando está bem cuidado você vê, e quando o cachorro está mal cuidado, aí você vê mesmo. Sim. Então, eu vou fazer um rápido intervalo, tomar uma água aqui, o Iron vai dar uma bagunçada mais com a brincar gente. um pouquinho, né? E a gente volta já já, são 2 minutos, não sai daí, eu faço parte do seu cotidiano.